vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade. Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer poder passar mais um tempo estudando a Palavra de Deus com os irmãos, gastando tempo, nos debruçando nas Sagradas Escrituras, as palavras que o Senhor nos deixou, que podem transformar a nossa vida e o nosso coração. Um abraço caloroso, afetuoso nesses tempos de pandemia, aqui da nossa equipe na Ásia Central. Eu quero pedir que os irmãos abram a Palavra de Deus no livro de Êxodo. Nós vamos ler e estudar o capítulo 5 e uma porção do capítulo 6. Durante esses tempos de quarentena, de confinamento, esses tempos onde igrejas não podem se reunir, onde muitas das vezes os nossos trabalhos, nossos ministérios, no nosso caso, projetos transculturais que nós temos a certeza de que Deus nos chamou para desenvolvê-los, nesses tempos onde nós simplesmente não podemos fazer nada, soa uma pergunta no nosso coração de: por que Deus? Por que tudo isso? Por que nossas igrejas não podem mais se reunir? Por que nosso grupo de discipulado não pode mais se encontrar? Por que os nossos projetos que nós abrimos para servir ao Senhor, para trazer frutos para o reino de Deus, por quê? Por que tudo parado? Por que a gente não consegue, tocar nada? Nada vai para frente e essa loucura toda no mundo inteiro agora. Por que isso tudo está acontecendo, Senhor? E longe de mim querer achar uma resposta para isso, longe de mim querer ser quem vai trazer a resposta de por que Deus está fazendo tudo isso, porque toda essa situação de pandemia está afetando todo mundo e trazendo tanta destruição e sofrimento e aflição. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: a palavra do Senhor, ela é doce como mel. Na palavra do Senhor nós encontramos vida. E a palavra de Deus planta e brota esperança nos nossos corações. Então, o nosso grupo em casa tem estudado o livro de Êxodo. E estudando esse livro expositivamente, texto por texto, versículo por versículo, é lindo poder encontrar palavra de esperanças que o Senhor traz para nós. E muitas das vezes nós podemos olhar para esse texto e nos familiarizar com algumas situações que o povo de Israel passou. E nós podemos ter certeza de que o Deus que fez todas essas maravilhas escritas nesse livro é o mesmo Deus que há de cumprir. É o mesmo Deus que pode trazer esperança para o nosso coração e a certeza de que Ele é o Senhor e que Ele está no controle das nossas vidas. Por isso, vamos ler o capítulo 5 do livro de Êxodo. Assim diz a palavra do Senhor. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada.
Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puserdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. Porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Moisés e Arão recebem uma ordem de Deus. E essa ordem é que eles fossem até Faraó, pedirem para que Faraó deixasse o povo ir para o deserto, ao caminho de 3 dias, para que eles pudessem adorar a Deus e voltar para o Egito. A resposta de Faraó a Moisés e Arão revela que nesse primeiro momento já tem um confronto sendo estabelecido por Deus. Primeiramente, Deus diz: deixa ir o meu povo. Deixa ir o meu povo. A resposta de Faraó é: quem é o Senhor? Ele diz no versículo 2: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Faraó é talvez o homem mais poderoso do mundo nessa época, no Oriente Próximo. Faraó é considerado um deus pelos egípcios. E os israelitas já estão sendo escravizados no Egito há centenas de anos. Talvez nem mesmo os israelitas lembrem que eles são esse povo poderoso com grandiosas promessas feitas por Deus. Talvez eles não se recordem disso. Então Deus começa esse diálogo com Faraó dizendo o seguinte: deixa ir o meu povo. Deus deixa claro que esse povo é propriedade de alguém. Porém, isso confronta a autoridade, a supremacia desse
todo-poderoso Faraó. E a pergunta dele é: quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça? Quem é esse Deus para que eu dê ouvidos? E toda essa trama agora vai se desenvolver em cima dessa pergunta: quem é o Senhor? E os atos de Deus vão ser soberanamente desenhados para responder essa pergunta e mostrar quem é esse Deus. Dos versículos 6 até o 19, nós vimos Moisés e Arão intercedendo pela causa do povo, mas em contrapartida, o contrário acontece, o contrário do que era esperado acontece. Eles pedem para que o povo seja liberado por Faraó, e o que acontece é que Faraó aumenta a carga desse povo. Essa esmagadora resposta de Faraó, aumentando a carga de trabalho, destaca a supremacia humana que ele tem, o seu poderio. E dos versículos 15 ao 21, nós vemos que os israelitas caem novamente uma tentação de que, se você parar para estudar o Antigo Testamento, você vai perceber que essa é, na verdade, toda a mensagem do Antigo Testamento. O povo de Deus falhando em ser fiel, falhando em corresponder com a fidelidade de Deus. E agora, no versículo 15 até o versículo 19, até o versículo 21, nós vemos que, ao invés do povo de Israel, que ouviu essas palavras de Deus, que ouviu essa promessa de que seria uma grande nação, que agora vê o seu Deus vindo em seu favor para os arrancarem do Egito, para os arrancarem das mãos de Faraó, ao invés de eles agora buscarem ouvir a voz desse Deus, eles tentam buscar alívio em Faraó. Eles pedem a Faraó que abaixe as cargas. Eles pedem a Faraó que tenha misericórdia, que mostre graça e que volte a dar palha. Novamente eles falham em confiar na promessa de Deus. Falham em confiar no cuidado desse Deus, que não só Deus promessa, mas demonstrou ser um Deus de amor com os patriarcas, com seus pais. No versículo 20, diz assim: quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: olhe o Senhor para vós outros, e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Uma coisa que vai ser recorrente na vida de Moisés é ser amaldiçoado pelo povo por fazer a obra de Deus. Ser amaldiçoado, ser ameaçado por ser fiel, por obedecer. Versículo 22 diz assim: então Moisés, tornando-se ao Senhor, após ouvir essas palavras de maldição, de ameaça do povo de Israel, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Por que, Senhor? Qual a razão desse sofrimento nas costas do povo? E além disso, por que o Senhor me enviou? E talvez essa seja a pergunta que nós estamos fazendo a Deus nessa temporada da nossa vida. Por que, Senhor? Por que tamanho sofrimento? Por que tanta aflição? E por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor me deu uma obra para cumprir no momento que a gente não tem o que fazer? Todos nós impossibilitados. Por que o Senhor nos enviou? Por que o Senhor me enviou para cá? Por que tanto sacrifício assim? Por que tanto sofrimento, aflição? A resposta de Deus agora, capítulo 6, diz assim o Senhor, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó.
pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora de sua terra. Moisés ouve as murmurações do povo de Israel, vem até Deus perguntar a razão desse sofrimento, perguntar a razão pela qual Deus o enviou para fazer essa obra, e a resposta de Deus é: verás o que hei de fazer a Faraó. Agora você vai ver o que eu vou fazer. É como se Deus estivesse realmente construindo toda essa trama para chegar o momento de mostrar sua glória, seu poder, sua soberania. Me faz lembrar do livro de Jó, no capítulo 38, quando Jó está interpelando a Deus com todas essas questões de por que Deus está fazendo isso e aquilo e por que Deus permite tanto sofrimento na sua vida. E Deus diz: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Cinge agora os teus lombos e eu vou te falar como um homem, disse Deus a Jó. Onde você estava? Onde você estava? O mesmo agora acontecendo no livro de Êxodo, no capítulo 6, versículo 1. Deus não se justifica para Moisés. Deus não dá razão para a pergunta de Moisés. Deus praticamente ignora que Moisés perguntou o porquê do sofrimento. Deus também não responde porque ele enviou Moisés a ser usado como libertador do Egito. Deus ignora. O que Deus está interessado em fazer é mostrar o que ele há de fazer a Faraó por meio de sua mão poderosa. E agora a história vai se desenvolver para que Deus possa cumprir as suas promessas para o povo de Israel e mostrar sua glória e sua grandeza. Versículo 2 diz assim, do capítulo 6. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm me ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Deus acaba de reafirmar as promessas dele para Moisés e para o povo, dizendo que será fiel e por que ele há de ser fiel com o povo. E esse é um texto muito precioso. O capítulo 6 do livro de Êxodo é a primeira vez que que aparece o termo redenção na Bíblia. E por isso tem um significado muito profundo para entender a relação da redenção de Deus com a promessa para o povo de Israel. E não somente isso, mas com o caráter de quem é esse Deus. Porque essa trama está acontecendo, esse conflito está sendo gerado porque Deus está respondendo à pergunta de Faraó: quem é esse Senhor?
No versículo 2 do capítulo 6, ele diz: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Quando Deus se revela para Abraão, e também no episódio onde Abraão encontra Melquisedeque, que era um sacerdote de Deus, Melquisedeque apresenta Deus Todo-Poderoso como El Shaddai. El Shaddai no original hebraico. E é isso que Deus está falando aqui. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. O Senhor no hebraico é Yavé. Deus está dizendo: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai. Mas pelo meu nome, Yavé, eu não fui conhecido a eles. Yavé é o nome que Deus usa para se revelar para Adão, para se revelar para o povo de Israel. Mas para os patriarcas, para Abraão, Isaque e Jacó, ele se revelava como El Shaddai. E as promessas de que através dessa família todas as famílias da terra seriam abençoadas, essas promessas foram dadas a Abraão, Isaque e Jacó por um Deus que se apresentava como El Shaddai. Claro que é o mesmo Deus, nós não estamos falando de dois deuses diferentes, mas Deus se apresenta como El Shaddai. E as promessas de Deus de abençoar todas as famílias da terra através de Israel estão atreladas a El Shaddai. Mas quando Deus se relaciona com o povo, Deus se relaciona como Yavé. Então talvez na mente do povo essas promessas de restauração, de cumprimento, de redenção, essas promessas grandiosas que Deus deu aos patriarcas, elas estão longe, porque Deus se relaciona com eles como Yavé. O que Deus faz aqui agora é trazer essa junção para o povo de Israel, dizendo o seguinte: eu não me revelei a eles como Yavé, eu me revelei a eles como El Shaddai. Mas para vocês eu revelo o Deus Todo-Poderoso, eu revelo que eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu revelo que eu sou o Senhor. O que Deus faz aqui é trazer para a identidade do povo de Israel que Ele é o Deus das promessas. As promessas que Ele deu para Israel não estão longe. Elas não estão lá com os antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, elas estão presentes hoje. Porque elas são dadas pelo mesmo Deus, que é o Senhor e que é o Deus Todo-Poderoso. Deus reafirma essas promessas para o povo de Israel. No versículo 6, portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Esse é o Deus que resgata. E resgatar aqui é um termo legal, que tem um significado. Quando Deus diz que Ele vai resgatar o povo de Israel entendeu o que Ele quis dizer por resgatar. Resgate era a restauração dos direitos a um membro da família que está em prisão, mediante o pagamento de um preço ou de um resgate. Esse resgate era normalmente pago pelo mais próximo. É, por exemplo, o que a gente vê no livro de Ruth, quando Boaz paga o resgate. Israel, como filho de Yavé, foi resgatado do Egito para ser povo particular do Deus Todo-Poderoso. Esse é o significado da palavra redenção. É o próprio Deus oferecendo uma forma de resgate por esse povo escravizado. Mas é o Deus Yavé, é o Senhor do universo, é o Deus Todo-Poderoso, oferecendo resgate, oferecendo redenção para o povo escravizado.
Versículo 7 diz: Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Esse Deus adota o povo para si. E esse é o motivo pelo qual Deus oferece a redenção. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Uma antecipação de Êxodo 19, quando Deus diz que o povo de Israel será propriedade particular de Deus, sacerdócio real. Eu oferecerei resgate. Eu vou redimir o meu povo, para que esse povo seja meu e eu seja o seu Deus. Versículo 8. Eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E eu vos levarei à terra a qual jurei. Vocês chegarão no final. Eu vou cumprir com as minhas promessas. Eu sou o Senhor. Imagine ouvir uma promessa de Deus e ao final dessa promessa dizer: eu ouvi, eu sou o Senhor. Não há garantia maior que nós possamos ouvir do que saber que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Universo, o Senhor que promete. Porque o Senhor que promete é o Senhor que cumpre. Eu sou o Senhor. É a forma que Deus usa para afirmar suas promessas ao povo de Israel. E para terminar, no versículo 13 diz: Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Deus afirma o seu senhorio, sua soberania, seu poder, sua grandeza acima de Faraó. E aqui ele diz que foi-lhes dado mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, para que houvesse libertação. Houve mandamento. Deus afirma suas promessas, Deus afirma sua vontade. E o que acontece agora é que nós temos toda essa trama sendo desenhada no texto. Deus dá uma ordem a Moisés, ele vem conversar com o Faraó e o que ele vê é que a vontade de Deus não foi cumprida aparentemente. Pelo contrário, o Faraó aumenta a carga de trabalho. O Faraó piora a vida do povo de Israel, que já era escravo. Moisés ouve o povo murmurando. Ele vem até Deus perguntar o que está acontecendo, perguntar por que de tudo isso, e Deus diz: eu sou o Senhor. E olha o que eu hei de fazer. E quando Deus diz isso e ele discorre sobre sua soberania, parece que tem uma quebra no texto e agora começa a genealogia de Moisés, como que saindo dessa trama que está sendo construída para chegar no ápice da história, no ápice onde Deus vai realmente fazer o que ele disse. E acontece que o que Deus está para fazer agora é tão grande, tão imenso, que o autor do livro fez questão de colocar a genealogia para mostrar que isso realmente aconteceu. E falar: olha, Moisés, esse homem realmente existiu. Arão, esse Arão. Olha a família deles. Aqui que eles moraram. Essa é a genealogia deles. Isso realmente aconteceu. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Senhor que oferece redenção para um povo escravizado, para o menor dos povos, é o Senhor garantidor das promessas. E nessa trama agora, onde nós estamos pensando o que vai acontecer depois de Deus vir e afirmar a sua grandeza, afirmar a sua soberania, dizendo que Ele é o Senhor. Agora tem esse momento de suspense. Os autores querem ter certeza de que a gente entende e conhece
Moisés e Arão para saber que isso realmente aconteceu. E Deus está fazendo isso agora para responder uma pergunta. Quem é o Senhor? Foi a pergunta de Faraó. E agora vem as 10 pragas do Egito e a forma maravilhosa como Deus liberta o seu povo. Ele faz tudo isso para mostrar uma coisa: Ele está no controle, meu irmão e minha irmã. Nós não sabemos o porquê de tanto sofrimento na nossa vida nesses últimos dias, mas nós sabemos de uma coisa: Deus está no controle. Ele é o Senhor. E para nós é melhor saber que Ele é o Senhor do que saber o motivo do nosso sofrimento. Porque ao saber que Ele é o Senhor, nós temos esperança para a nossa vida. Deus abençoe. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor,